Meus amados irmãos, eu sou o pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estarmos trabalhando a lição de número 2 da matéria de Teologia, Doutrina de Deus. Se você não acompanhou ainda a lição de número 1, volte lá, tem muito conteúdo abençoado para você, tanto para abençoar a tua caminhada com Cristo, como também a tua caminhada ministerial. Meus amados, lições como essa de teologia, iremos trabalhar também cristologia, pneumatologia, ramatiologia. São mais de 20 matérias abençoadas para abençoar a tua caminhada com Cristo e a tua caminhada ministerial. Então, já se inscreva em nosso canal e também ative o sininho, ou melhor ainda, deixa logo o teu like para fortalecer, e logo após já ative o sininho para ser notificado de todo aquele material que nós iremos estar lançando, tanto aqui em nosso perfil do Facebook, quanto também em nosso canal do YouTube. Meus amados, se você quer ter acesso aos nossos materiais, entre com a escola. Isso aqui é apenas um resumo, tem muita coisa abençoada para você. Entre em contato lá pelo 22 999 68 32 72. Está no primeiro comentário fixado aí. Vamos trabalhar nessa oportunidade 3 pontos especiais, que é a personalidade de Deus, os seus atributos naturais e os seus atributos morais. Deus, ele é um ser pessoal. Algo para ser qualificado como um ser pessoal, ele tem que ser dotado de 3 pontos em especiais, que são sentimento, vontade e intelecto. Nós iremos basicamente mostrar biblicamente que Deus, ele tem sentimento, ele tem vontade e ele tem intelecto. Vamos dar continuidade aí, que tem muita coisa legal aí para frente, tá bom? Vamos que vamos. A personalidade de Deus. O Filho revelou essa personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou essa personalidade do Deus Pai. Isso aqui é muito interessante porque Jesus fala de muitas vezes como ele sendo seu pai, como Deus sendo o seu pai. Ao citar em João capítulo 20, versículo 17, meu pai é o vosso pai, em um dos textos também mais conhecido e mais rico sobre este assunto, ele falou em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É muita coisa abençoada aí, tá, meus amados irmãos? Meus amados, como eu falei para os irmãos, nós iremos demonstrar biblicamente Deus como um ser pessoal. Como eu já falei para os irmãos e vou repetir, algo para ser denominado como um ser pessoal, ele tem que preencher 3 áreas de uma personalidade, que é o sentimento, a vontade e o intelecto. E Deus, sim, ele tem sentimento. Eu separei para os irmãos aí o capítulo 6, versículos 6 e 7 de Gênesis e também o capítulo 9, versículo 9 e 15 do mesmo livro. Mas nós temos diversas outras passagens. Uma das mais conhecidas é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal. Isso aqui, essa expressão tal aqui, foi exatamente a maneira a qual João quis descrever o amor de Deus. É um amor que ele não consegue se resumir com uma palavra, e muito menos com uma frase. Então ele usou a expressão exagerada de tal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aqui é muito interessante. O amor de Deus é um sentimento e é algo muito vivo nas Sagradas Escrituras. Iremos comentar sobre este amor aí um pouco mais para frente aí nos seus atributos morais. Vontade. Deus também ele tem a sua vontade. Eu separei para os irmãos diversos capítulos e versículos aí, entre eles o Mateus capítulo 6, versículo 10, que nos diz: Jesus disse: "Seja feita a tua vontade". Isto mesmo. Nosso Deus Pai, ele tem a sua vontade. Ele tem a sua vontade, e isso aqui não é dúvida para ninguém. E para encerrarmos aí essa personalidade de Deus aí nesses 3 aspectos, nós temos também o intelecto. Intelecto, quando a gente fala de intelecto, a gente fala também sobre inteligência. Inteligência, Deus não só tem essa inteligência, mas de acordo com Provérbios capítulo 8, versículo 12, 22 e o 30, ele foi o professor da sabedoria. Sendo assim, a sabedoria é a sua aluna. Meus amados irmãos, para enriquecer mais o nosso conteúdo aí, nós temos algumas qualidades
de personalidade de Deus. Aparece, por exemplo, que Deus tem forma, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 6. Deus tem imagem, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deus também ele tem nome, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Deus ele é uma pessoa, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se a voz falhar, me perdoa, tá mesmo? Porque nós estamos utilizando muito ela aí nessas últimas semanas, tá? Deus ele também ele tem vontade, isso é muito rico, né, meus amados irmãos? Lá em João capítulo 6, versículo 39. Deus também ele fala, de acordo com Mateus capítulo 3, versículo 17. E tem muitas outras passagens bíblicas para demonstrar aí essas qualidades da personalidade de Deus. Meus amados, um assunto muito legal também é sobre os atributos de Deus, né? Nós temos aí, eu vou repetir, tanto os atributos naturais, como também os atributos morais. Nós iremos começar aí sobre esses atributos naturais, em especial esses três primeiros onis aí, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Meus amados, a etimologia da palavra onisciência se deriva de dois termos latinos, que é omnes, que significa tudo, e essência, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento. O nosso Deus, ele é onisciente, conhecedor do passado, do presente e também do futuro. A onisciência de Deus abrange esses três tempos. Isso aqui é muito legal. A onipresença, meus amados irmãos, o termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí a gente pode separar muitos versículos que eu não irei separar para que o vídeo não venha estar ficando muito estendido, mas sim, em nosso PDF, em nosso livro físico, tem todos os versículos lá apontando para enriquecer o conhecimento dos irmãos. A onipotência de Deus. Onipotência demonstra o nosso Deus como o Todo-Poderoso, aquele que não conhece limites, aquele que não conhece fim, e exatamente nisso aí nós iremos trabalhar também da infinitude de Deus. O nosso amado autor do Gênesis revela lá no capítulo 18, versículo 14, haverá coisas difíceis para Deus? É claro que não, né, meus irmãos? Nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Para ele não existe nada que é impossível. Eternidade. Meus amados, quando o nosso amado irmão Moisés, ele vai despedir-se e abençoar as tribos de Israel, ele usou também a expressão, o nome de Deus, como o Deus eterno. Isso está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Abraão também ele invocou o nome do Deus eterno, no capítulo 21, versículo 33 dos Gênesis. Também o apóstolo Paulo, né, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 26, nós lemos a respeito do Deus eterno, como fala também o salmista no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem muito versículo que está em nosso PDF, em nosso livro físico, só que não tem como nós citarmos todos eles aqui, né? Vamos trabalhar também essa imutabilidade. Deus, ele não muda. É exatamente essa maneira que Deus se expressou no livro do profeta Malaquias, porque eu sou o Senhor e não mudo. Isso está em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Imutável é igual àquele que não muda. O Senhor, ele é o mesmo, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se eu me empolgar aqui, a gente vai falar muito versículo e o vídeo vai ficar muito estendido, né? Vamos passar aí para a infinitude. Infinitude é algo sem limites. Quando afirmamos que Deus ele é um Deus infinito, nós queremos dar a ideia de que ele não conhece limites. Isso aqui é muito lindo, meus amados irmãos. Isaías, no capítulo 66, versículo 1, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os escabelos dos meus pés. O nosso Deus, ele não consegue se limitar no começo, no meio e no final. O nosso Deus, ele é um Deus imenso, ele é um Deus infinito. Quando trabalhamos também sobre essa unicidade aí, o termo unicidade significa estado ou qualidade de ser único. A nossa essência de Deus é basicamente uma essência única, que não se divide. Essa essência, ela não tem
irmã, ela não tem parente. E é exatamente aí aonde nós enriquecemos muito e muito a Trindade, meus irmãos. Essa unicidade aí na sua essência é algo sensacional. Quando a gente fala sobre Trindade, nós iremos comentar isso aí um pouco mais para frente, mas isso aí vai estar enriquecendo muito o nosso conteúdo. Mas como assim a unicidade vai enriquecer a Trindade? Não se preocupe que nós iremos comentar sobre isso aí um pouco mais para frente. Também vamos estar encerrando aí comentando sobre esses atributos morais de Deus, isto mesmo, os atributos morais: santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade e misericórdia. Tem muitos versículos para nós estarmos comentando sobre isso aí. Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito estendido. Santidade. Na realidade, a Bíblia dá o seu nome de santo, lá no Salmo de número 99, verso 3, e tem muita coisa abençoada. O verso 3 do Salmo 99 diz: Louve o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. Isso aqui é muito lindo, tem muita passagem que demonstra a santidade de Deus, sem contar o livro de Isaías, que é muito rico sobre isso, né, meus amados irmãos? Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo, ele é santo, como o nome já nos fala. Isso a gente pode enriquecer o nosso conteúdo com Lucas capítulo 1, versículo 35, com 1 João capítulo 2, versículo 20, Apocalipse 3, 7, Efésios 4, 30. Isso aqui é muito lindo, tem muita coisa interessante para a gente trabalhar, mas infelizmente não dá tempo. A justiça. Justiça que é muito interessante. O Senhor é justiça nossa, de acordo com Jeremias 23, 6. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus, de acordo com Salmos 97, verso 2. Isso aqui é muito legal, meu irmão. Tem muito conteúdo abençoado. Amor. Deus, ele é amor, de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Ele ama os homens, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 4. Deus é a fonte de todo amor e dele emana todo amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é amor, segundo as Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu já falei para os irmãos aqui, quando João ele quis ou tentar explicar o amor de Deus no versículo 16 do capítulo 3, ele usa a expressão tal, porque este amor de Deus, ele não é explicável. O nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, ele tentou trazer um resumo deste amor operante de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 13, e lá basicamente é muito rico sobre este conteúdo aí. Vamos aí dar continuidade sobre a bondade de Deus. Deus, ele é bom, de acordo com Salmo 73, verso 1. A bondade de Deus é o atributo, e em razão disso ele concede vida a outras. Ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas, de acordo com Salmos 25:8, também Naum, capítulo 1, versículo 7. Nós vemos também em Salmo 68, verso 10. Tem muito conteúdo legal aí para os irmãos. Salmos 85, verso 5, Salmo 145, verso 9, Romanos capítulo 2, verso 4. Um detalhe, eu estou falando aqui, mas os irmãos podem estar pausando o vídeo aí e estar lendo com calma todos esses versículos que eu estou citando aqui, tá? A maior prova da vontade de Deus foi de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, João capítulo 3, versículo 16. Fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9. Ele é absolutamente digno de toda a confiança. As suas palavras não falham. Portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. Isso aqui tem muitos versículos bons, como os nossos amados irmãos registrou em Êxodo capítulo 34, verso 6, Números capítulo 23, verso 19, Deuteronômios capítulo 4, versículo 31, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 13. E para encerrarmos aí, nós temos a misericórdia. Deus, ele é misericordioso, de acordo com Jonas capítulo 4, versículo 2. A misericórdia e a bondade em ação aqui com respeito às misericórdias de suas criaturas. Uma das mais belas descrições da misericórdia de Deus encontra-se nos Salmos de número 103, verso 8 ao 18. O conhecimento de sua misericórdia torna-se a base da esperança, de acordo com Salmo 130, verso de número
7. Meus amados irmãos, tem muito conteúdo abençoado, mas o tempo é curto. Adquira o nosso PDF ou o nosso livro físico, se te interessar, que vai estar enriquecendo muito a tua caminhada com Cristo. Mas não se esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, deixando também o teu joinha e pode ter certeza que tem muito material abençoado para chegar e abençoar a tua vida com Cristo e a tua caminhada episcopal. Que Deus em Cristo te abençoe e estamos ficando por aqui, mas logo mais estamos de volta.